Seja muito bem-vindo ao NeuraCast, nosso novo quadro da neuroeficiência, empresa que usa neurociência para você ser mais eficiente na vida. Hoje eu tô aqui com a Nathalie Zarzur, COO e cofundadora da Safe Space, que é uma plataforma inovadora para o ambiente de trabalho, se falando de comportamentos. Então, Ná, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, fiquei super lisonjeada com o convite. É um prazer reencontrar você e estar aqui hoje no podcast. Como eu tenho falado para as minhas primeiras convidadas, que tenho feito questão de serem mulheres, são pessoas que estão sendo escolhidas a dedo, que me impactaram pessoalmente na minha jornada e me inspiraram de alguma maneira também. Então, é muito bom te reencontrar aqui. E, Ná, queria começar te perguntando como é que foi essa jornada, como é que você chegou a fundar essa empresa que é tão bacana e depois conta pra gente também o que ela faz, qual que é a diferença do mercado, tudo que você quiser. Perfeito. Eu vou passar rapidinho pela minha trajetória, porque inevitavelmente ela é Claro. parte da fundação da Safe Space. Eu comecei a estagiar na Acreditas, que é uma fintech, hoje acho que é a segunda maior da América Latina, talvez. Na época era uma startup de fundo de quintal, a gente ficava numa casinha e às vezes trabalhava de mesa de ping-pong porque não tinha onde sentar. E eu fiquei lá alguns anos e eu peguei muita paixão por esse mundo de empreendedorismo, tudo muito dinâmico, essa cultura de que você é mais valioso o aprendizado do que esse peso tão grande no erro. Então arrisca, descobre, melhora. Depois de alguns anos, eu decidi tirar 3 meses da minha vida profissional e eu tive o privilégio, na verdade, de passar um tempo na Índia e no Nepal. Nossa, que legal. Quando eu tava lá, eu fiquei meio mochilando pra cima e pra baixo, trabalhei numas fazendas de alimentos orgânicos, fiz retiros de meditação, enfim. Até eventualmente eu voltar e eu querer ir pra um negócio que tava ainda mais no começo. E eu me juntei a Raízes, que é uma startup de alimentos orgânicos, onde eu fiquei, assim, mais alguns anos, até eventualmente a Rafaela, que hoje é minha sócia, mas na época ela era uma super amiga, ainda é, na verdade. Ela chegou do mestrado e veio me contar sobre essa ideia que ela tinha de começar essa empresa para resolver problemas de comportamento no trabalho. Assim, apesar da minha trajetória profissional, né, ter sido curta até então, talvez curta até hoje, inclusive, eu não conhecia e ainda não conheço nenhuma pessoa que trabalha no mundo corporativo que não passou por um problema de comportamento no trabalho. Perfeito. E eu também não conheço ninguém que está satisfeito com o que aconteceu depois que o problema, né, se passou. Então, que as empresas não estão bem preparadas, elas não têm as ferramentas certas, elas não têm os mecanismos necessários, os processos. E a Rafaela começou a me contar dessa história dessa empresa. A Safe Space ainda não ia ser muito bem o nome. Tinha a Rafa e tinha a Gi também, a nossa outra cofundadora, e a Cláudia, que, enfim, chegou um pouquinho depois. E, eventualmente, quando eu fui ver, eu passava mais tempo com elas, depois do meu trabalho falando sobre a Safe Space, e durante o meu trabalho pensando na Safe Space, do que, de fato, fazendo o que eu tinha que fazer. Então, quando eu fui ver, eu já estava muito envolvida e trouxe uma satisfação muito grande tentar, né, lá atrás, né, estar tentando resolver um problema que as três, mas eu pessoalmente já tinha passado. Então, eu estava criando uma solução para mim, na verdade. Perfeito, essa era a minha próxima pergunta. Você, pessoalmente, apesar da trajetória, né, como você falou, foi mais Ajax, né, em termos de onde você chegou, tão nova, mas você, pessoalmente, experienciou esse tipo de comportamento no ambiente profissional? Sim, em todos os lugares que eu passei, eu vi, né, manifestações de abuso de poder, vi, né, comigo e com outras pessoas assédios acontecerem, problemas de discriminação, e a gente tende a colocar, né, um peso e achar que, né, por exemplo, sei lá, uma discriminação vai ser uma pessoa ter uma fala, por exemplo, super racista ou super sexista numa reunião, mas muitas vezes essas coisas acontecem de forma muito mais sutil e velada. Perfeito. Que às vezes é até mais perigoso, né? Porque daí você não consegue olhar pro problema. Passivo, né? Passivo-agressivo, enfim. Exatamente. Então, eu passei pelo problema, eu vi outras pessoas que trabalhavam comigo passar por muitos problemas, eu conheço, bom, todo mundo que eu conheço já passou. Então, eu falei, é um problema muito difícil e muito complexo, mas eu acho que nós quatro vamos se juntar e tentar resolver ele. Que legal. É. E me fala uma coisa, você falou das passagens que você teve, mas você trabalhava em qual área nessas operações, que eu fiquei curiosa? Boa. Assim, quem trabalha em startup sabe que área é uma coisa um pouco relativa, né? Perfeito. Você acaba até tendo uma, mas coloca muita mão na massa. Então, na Acreditas, eu entrei na área de desenvolvimento de negócios, né? O BizDev, que eles chamam, que acoplava, assim, desde itens de BI, né, que é inteligência de negócios, o marketing ficava lá dentro, eu era a única pessoa da área, sem ser o VP.
Então a gente colocava muita mão na massa em tudo. E aí na Raízes eu fui fazer a mesma coisa, mas daí eu já comecei a aprofundar muito mais em ficar perto de cliente. Perfeito. Então fazer a experiência do cliente, ficar olhando para receita, fazer essas análises. E você, quando você olha para o seu passado, assim, quando você era novinha, o que você sonhava em fazer na sua vida? Você imaginou que você ia começar a empreender tão cedo? E o que você sonhava em ser, assim? Olha, minha memória da minha infância, do que eu sonhava, ela é meio problemática, assim, porque eu lembro, sabe, de ter, 8 anos e querer ser, sabe, uma astronauta, talvez. Legal. E aí corta pra 18 anos, eu não sei o que aconteceu no meio do caminho, mas 18 anos que eu ainda não sabia o que eu queria fazer. E eu acabei indo fazer uma faculdade meio coringa pra, sabe, falar que fez, assim. Eu não tinha nenhuma grande paixão. Perfeito. E talvez hoje eu acho que eu entendo que talvez eu não tinha muita paixão pela faculdade que eu tava escolhendo, porque eu não tenho muita paixão pela academia. Assim, a área acadêmica não é muito meu perfil, eu sou mais prática. Tá. Então, a partir daí, o que colocar a mão na massa, eu tava muito animada. Que legal. Eu sempre pergunto isso, né? Porque assim, a gente é modelado a suprir uma caixinha dentro da sociedade, né? Então, assim, é muito interessante quando você traz pra mim que com 18 anos, puxa, eu ainda não tinha muito certo do que eu queria fazer e aí eu tive que escolher alguma coisa. A nossa parte de decisão e planejamento estratégico no cérebro, que a gente fala que é o córtex pré-frontal, ele não tá pronto até os 21 anos. Quer dizer, a gente é forçado a escolher o que a gente vai exercer pelo resto da nossa vida, porque a gente vai passar a maior parte dela trabalhando antes disso, com 16, 17, né, antes dos 18. Então, assim, existe uma pressão social, cultural pelo acadêmico, e por vezes o acadêmico também frequentemente não nos dá esse embasamento comportamental soft do prático que a gente precisa quando a gente entra no mundo corporativo, né? Então é uma loucura. Super. Maravilha, dona Ana. E aí, conta pra gente então, dentro das tuas experiências pessoais, como esse projeto começou a se dar, né? Em termos de diversidade, inclusão, minoria. Como ele começou e aí ele foi tomando forma pra ele se tornar o que ele é hoje? Conta um pouco pra gente. Bom, falar um pouco sobre problemas de conduta no geral, né? Hoje a gente sabe que problemas de conduta custam muito caro para as empresas. E não existe empresas que não tenham, tá? Isso é. Todas as empresas. Humanos geram problemas de comportamento, minha gente. Perfeito. Problemas de comportamento custam caro. Então você pode olhar até de uma forma, né? Bem direta, que é um fraude, custa caro para uma empresa, mas o preço mais caro que se paga é no indireto, que são os preços relacionados a turnover, a produtividade, a atração e retenção de talentos, até, né, danos à reputação, imagem da marca. Perfeito. Então, hoje, assim, a gente está vivendo um momento, uma mudança no mundo corporativo, que as empresas estão começando a reconhecer isso e lidar que a realidade é só diferença com a forma que elas vão atacar esse problema. Então você pode, né, ser uma empresa que escolhe ficar sentada e fechar os olhos e falar, eu vou fingir que não é comigo e que isso não tá acontecendo aqui, que vai continuar acontecendo, vai continuar custando caro. Ou você pode ser uma empresa que vai olhar para isso e ser proativa em relação a isso e realmente atacar o problema. Perfeito. Bom, esse é um ponto, né? Daí tem outros pontos que, assim, problemas de conduta hoje, tem muitos que são crimes, né? Então, obviamente, fraude, corrupção, suborno, mas assédio hoje é um crime no A linha é Brasil. tênue, né? Da integridade, do que é moral, do que não é, o que é certo, o que não é. Exato. Tem algumas empresas que elas não estão seguindo, talvez, esse caminho por uma questão moral do que elas acham certo. Já é uma questão que é uma lei, né? Hoje em Perfeito. dia não tem muito debate sobre isso. Aí tem o terceiro ponto, é que problemas de comportamento, eles custam muito caro individualmente para as pessoas. E aí você vai saber falar muito melhor que eu, né? Mas a gente sabe hoje, por exemplo, que pessoas que passam por problemas de assédio têm chances muito mais altas de desenvolver ansiedade, de desenvolver depressão. Perfeito. Sem contar o possível impacto que isso tem na carreira profissional delas. Às vezes você é vítima de uma discriminação, você não é selecionado para o emprego dos seus sonhos, ou você não é promovido frente a outras pessoas candidatas. Então, assim, esse é um pouco o cenário de por que é importante olhar para problemas de comportamento. Não, perfeito. E aí, só um parênteses, quando você fala de discriminação, a neurociência, ela já prova que essa dor psíquica, né, emocional, mental que a gente sente quando a gente é excluído de algum grupo e aí sofre essa discriminação, ela ativa as mesmas áreas que uma dor física no nosso corpo. Então imagina que isso fica latente a ponto de você ter repercussões muito mais sérias, até uma depressão e um quadro clínico, que aí precisa de um acompanhamento muito mais profundo, mas que tem uma repercussão e uma consequência posterior na vida dessa pessoa como um todo. Não dá pra gente tirar o braço e falar, equilibra aí, né? Então, o pessoal e o profissional, uma vez que você se sinta, você tem uma síndrome de ansiedade, de impostor, de fraude, você leva esse reflexo para todos as outras esferas da sua vida como um todo. Então, não só a nível de profissional, mas como pessoa, né? E por que, assim, vamos falar de diversidade e inclusão, né? Hoje a gente tem, vamos
né? Tem o greenwash, tem os ESGs da vida, a gente vê muita empresa fazendo pelo marketing, pelo branding, né? Porque a empresa precisa se posicionar, porque a gente está vivendo uma nova geração, mas isso é algo crucial para que a gente tenha ambientes seguros, sustentáveis e com foco em desenvolvimento de pessoas. Como que você vê essa pauta e como que isso está em paralelo com a Safe? Eu vou até pegar um gancho, assim, na minha última fala, né? A Safe Space é um software de gestão de conduta e hoje, assim, o que muitas pessoas ainda não entendem é que a maioria dos problemas de conduta, eles são decorrentes de abusos de poder. Perfeito. Então, uma fraude é um abuso de poder. Eu estou numa posição de poder, eu posso, sei lá, mudar os números de uma nota fiscal, eu posso um conflito de interesse, eu posso, né, selecionar, sei lá, minha prima, que é uma fornecedora, ao invés de selecionar um outro fornecedor, por exemplo. Mas problemas que nem assédio e discriminação também são problemas de abuso de poder. E aí, quando você olha, assim, para abuso de poder dentro de uma organização, tem duas vertentes. Tem uma questão hierárquica, então, né, uma pessoa que é diretora numa empresa pode mais do que uma pessoa que é estagiário. Ela tem mais poder dentro da organização. Mas a gente vive numa sociedade que tem muitas desigualdades sociais. Perfeito. E esses marcos sociais, eles não deixam de existir dentro do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, né, a gente vive numa sociedade que uma pessoa branca tem mais poder que uma pessoa preta, né? Ela, entre aspas, pode mais, porque ela não corre o risco, por exemplo, de ser abordada pela polícia porque ela tá andando na rua à noite. Perfeito. Onde uma pessoa que está num relacionamento heterossexual pode mais que uma pessoa LGBTQIA+. Eu, não sei, como uma mulher hétero, posso andar na rua e beijar o meu namorado e eu não corro risco de ser espancada, por exemplo. E, obviamente, isso são exemplos que eu estou exagerando, né, na sociedade para trazer essa dimensão de o que quer dizer abuso de poder e como isso se manifesta. Mas dentro da organização é muito mais sutil, mas isso ainda existe, né? Uma pessoa branca ainda tem mais poder, né, pela sua branquitude lá dentro e, enfim, outros recortes e outras minorias também. Por conta disso, quando a gente fala de problemas de comportamento, é muito comum que esses grupos subrepresentados, então seja pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, mulheres, enfim, até tem uma questão de etarismo hoje em dia que a gente está falando muito também no mundo corporativo, é muito mais comum elas serem as vítimas nessas situações, né? Porque, Sim. enfim, elas já estão numa posição tão vulnerável que é difícil delas abusarem de um poder, porque, não difícil, mas é mais improvável que elas abusem de um poder, porque elas podem menos. Por conta disso, quando a gente fala sobre diversidade e inclusão, mas especificamente falando sobre inclusão, você ter um ambiente que olha para questões de conduta e de comportamento, você inevitavelmente está protegendo, você está trazendo um ambiente mais seguro, um ambiente mais ético, mais inclusivo para as pessoas que são subrepresentadas naquela empresa, porque elas tendem a ficar um pouco, né, tendem a receber mais o lado negativo desses abusos de poder. Perfeito. E aí, né, assim, acho que tudo isso trazendo de um lado mais, não sei se negativo, mas um lado, né, da realidade como ela é, mas aí tem um outro lado que hoje a gente sabe que empresas diversas, que empresas que têm diversidade, elas performam melhor, né? Você tem uma empresa diversa, você tem um reflexo da sociedade, do mercado dentro da sua empresa, já tem mil estudos que mostram isso. Então, você trabalhar com inclusão traz um ambiente onde pessoas diversas conseguem ter oportunidades de crescer lá dentro também. Perfeito. E é Se por isso- desenvolver, né? Eu amo quando você fala de crescimento, porque assim, pra plasticidade neural, que é essa capacidade do cérebro se transformar e se modelar, se eu não tenho o diverso, eu tô sempre no conforto, no conveniente, no conhecido. E naturalmente o ser humano busca o quê? O similar. A gente tem que ter isso a nível de conscientização para fazer escolhas mais conscientes. Então, assim, eu como diretora, ex-diretora de RH, né, hoje tô só 100% na consultoria, mas tendo sentado desse lado da cadeira, uma das minhas maiores dificuldades, depois de implementar um safe space, ou qualquer movimento que fosse inclusivo e diverso, era de conseguir influenciar os próprios líderes das organizações nos processos de recrutamento e seleção. Porque quando você não tem dois candidatos com o mesmo técnico, o perfil inconsciente dele vai pelos vieses similares e do que ele se sente mais representado e conectado. E aí aquela coisa, sentir mais empatia, sentir mais sinergia com um. Claro, porque a sua história é mais parecida com esse um. Mas quem vai te provocar, te fazer crescer, complementar, ser diverso e fazer disso ser um espaço, um contexto que você cresça é o que é mais diferente de você. E isso tem que ser muito consciente para você fomentar, né? Sim, faltou a gente dar esse spoiler, não spoiler, mas
Um dos grandes clientes da SafeSpace desde o começo é a Marina, que inclusive você foi cliente nossa 2 vezes, né? Verdade, verdade. Então, deixar um obrigada público aqui pra você por ter confiado desde o começo. Não, confio porque quando a gente vê que o propósito está conectado, não só pela parte de monetização de um negócio, né? Vocês tiveram uma visão de um real problema que todas as empresas, é o que você falou, todas as empresas são feitas de pessoas. A gente pode ser Business Process Management, que é o BPM, processos ainda precisam de pessoas, tecnologia ainda precisam de pessoas, pessoas precisam de pessoas. Então, a gente tem essa questão de discrepância do comportamental quando a gente fala do social, né? E para isso a gente tem pessoas como vocês que veem essa dor com um viés de propósito e trazem uma solução que não só é inovadora, mas ajudam alguns RHs que talvez tenham menos influência, sejam menos estratégicos para poder executar um clima melhor, uma cultura mais inclusiva e tudo mais. Eu fico super feliz de ter podido apoiar vocês lá atrás. A primeira vez que falamos, não tive dúvidas de que isso seria um sucesso. Faz quantos anos? Acho que uns 4? Acho que mais até, porque eu ainda estava na The Not Company. Então, acho que já faz uns 5 anos. Quanto tempo tem a Safe Space? A gente vai fazer 5 anos. Então, Pode foi ser. bem no meio comecinho, junto, foi bem no exato. comecinho. Mas é, um privilégio ver vocês crescendo e o que vocês estão conquistando. E aí, puxando um pouco disso, da trajetória, Ana, você falou muito de como a gente começa a tangibilizar a perda que as empresas têm e metrificar isso no quant, né? No sentido de, putz, turnover custa, retenção custa, capacitação custa. No final das contas, vocês têm esse número de sinistralidades? O que vocês apresentam para as empresas quando vocês recrutam elas? Ou se isso é reativo às empresas que têm procurado vocês? Conta um pouquinho desse momento. Assim, cada 6 meses, achando novas formas de calcular isso. E não só a gente, tá? Assim, nos Estados Unidos, saindo um monte de estudo acadêmico tentando colocar um preço nisso. E aí é super interessante que a gente vai conversar hoje, que hoje de manhã saiu na Fast Company um estudo que fala que eles chamam de workplace violence, né? Que é violência no ambiente de trabalho, custa por ano em torno de 56 bilhões de dólares. 756? Que é, desculpa, 56 bilhões de dólares por ano para as empresas. Isso, assim, enfim, um dado que saiu hoje de manhã na Fast Company, depois eu te mando a matéria se quiser. Mas a gente já fez alguns estudos internos também relacionados a turnover, né? A gente consegue acompanhar um pouco a taxa de turnover das empresas, porque, né, oscila na nossa base, mas eu não vou ter os números 100% de cabeça agora de todas as indústrias, mas eu tenho, por exemplo, da indústria farmacêutica, que você implementar os mecanismos, né? Trazer a Safe Space, com a Safe Space, trazer os mecanismos de gestão de conduta, de treinamento, de gestão de documentos, diminui o turnover em até 73%. Caracas. As outras indústrias eu posso te mandar depois, mas Que eu não legal. vou ter de cabeça. Não, mas são coisas bem parâmetro, altas, claro, assim. Claro, só pra gente conseguir tangibilizar, porque uma dificuldade que eu tive nesse mundo é como é que a gente consegue trazer isso para dentro de uma estratégia da companhia sem a gente conseguir justificar no quant. E porque esse quant ele é muito alto, ele é muito profundo, mas ele é difícil de você metrificar porque a gente está falando de comportamento. Né? Então, assim, você não consegue fazer isso de um mês para outro. Você tem que ter um período de meses, de anos de operação para você mostrar a profundidade e o impacto que isso gera. E como a gente vive num mundo que é tudo imediato, tudo tem que ter para ontem, tudo é menos de meio clique de resposta, por vezes a gente vê empresas também mais jovens não tendo essa maturidade de tempo, de maturação mesmo da informação. Sim. Né? Com certeza. E assim, esse ponto que você trouxe é super válido, porque no fim do dia é muito. Você consegue quantificar, por exemplo, quanto vai custar a sua indenização por um assédio sexual que aconteceu na sua empresa. Perfeito. Mas você não consegue quantificar os que deixaram de acontecer, né? Perfeito. A gente até fez essa conta uma vez na Safe Space, assim, se você pensasse que todos os casos de, sei lá, assédio que entraram pela Safe Space virassem um processo trabalhista, né, eventualmente, quanto em média as empresas teriam economizado? Né, levando em consideração o custo médio de um caso de assédio. Sim, perfeito. No Brasil. No Brasil, exato. Isso quando não falha a companhia, né? Exato. Então, essa ideia ainda é uma ideia que as empresas estão começando a entender, que você trabalhar com prevenir problemas de comportamento ou lidar com eles quando eles estão no começo é muito mais barato do que você ficar ignorando eles, daí quando ele explode, porque problemas de comportamento crescem, claro, né? É somático, né? Vira uma bola de neve. Exatamente. Nenhum fraude começa com uma fraude de 10 milhões. Começa com uma fraude de 100 reais. Exatamente. Olhem os cases de mercado. Exato. Então, os problemas existem, eles vão continuar existindo.
E as empresas que se prepararem para isso vão estar muito mais prontas para, né, reter os melhores talentos, ter equipes mais produtivas, ter ambientes mais diversos, enfim, é um ganha-ganha. E você acha, Ana, que dentro da tua perspectiva, como começou a Safe há 5 anos atrás e agora, vocês estão com o mesmo discurso de problema de 5 anos atrás? É super boa essa pergunta, Má. Eu acho que o que a gente está tentando resolver é o mesmo problema, mas com a maturidade da empresa, a gente entendeu que problemas de comportamento não é um problema que você consegue lidar só por um ângulo. Perfeito, ótimo. Então a gente entrou lidando com identificação. A gente criava os mecanismos para as pessoas se manifestarem sobre os problemas de comportamento. Hoje a gente entende que tem uma etapa anterior, que é a conscientização. Perfeito. Então a gente tem que dar os mecanismos para as pessoas entenderem o que é o problema que ela está passando também. Então hoje a gente já tem uma plataforma de treinamento. Ai, Então... ótimo. Era essa a minha pergunta. Até onde vai o protagonismo da Safe Space com essa plataforma de intervenção para as empresas e até onde vocês conseguem dar esse ferramentário para não só a identificação, mas essa conscientização que se torne uma boa prática, né? Exatamente, daí tem o treinamento e a gente também tem uma plataforma de gestão de documentos. Então, para a pessoa poder acessar um código de conduta da empresa dela, ela poder acessar uma política anti-assédio, uma política anti-retaliação, porque tudo isso é um problema que você tem que olhar por todos os lados, né? Sim. É um assunto novo, as pessoas não entendem o que a gente está falando. Tem muitas pessoas que elas passam anos vivendo casos de assédio e elas Nem sabem que às vezes é um assédio, né? Exato, elas são muito chateadas porque, né, a chefe delas trata ela mal e fala muito alto em reunião. Então, olhar para o problema por todos os ângulos é necessário para conseguir combater ele. E dentro de tudo que a Safe Space propõe, vocês conseguem ter uma intervenção direta quando vocês acompanham esses problemas? Porque eu entendo que exista o comitê dentro da própria empresa para tratar com as sinistralidades que acontecem, mas que às vezes é implementado o canal de escuta e também a partir disso não se faz nada, ou não? As empresas que fecham com a gente, elas estão comprometidas em resolver o problema. Às vezes o que falta para elas é um pouco de instrução de como elas conseguem fazer isso. Então hoje a gente vai além de só, sabe, oferecer uma ferramenta, o software, né, a plataforma. A gente ajuda elas a criar um comitê de ética, a treinar um comitê de ética, a gente dá sugestão de melhores práticas. Legal. Você sabe que a implementação da Safe Space é super próxima, a gente faz muito próximo dos clientes, a gente conta para a empresa, faz a divulgação para a empresa, porque as pessoas, como eu falei, né, elas entendem que isso custa caro, elas entendem que a imagem, a reputação da sua marca tá na linha. Não é por falta de vontade, é falta de capacitação, né? É um assunto novo, não se falava sobre isso até 5, 6, 10 anos atrás no máximo. E dentro de tudo que as empresas fazem, você tem, assim, referências de práticas que vocês nunca tinham visto antes com parceiros que vocês têm atual? Alguma coisa que você possa compartilhar, assim? Tem, a gente vai aprendendo todo dia, né? A gente conversa com o cliente, ele fala uma prática que a gente acha legal, a gente já coloca no nosso manual e conta para todos. A gente, inclusive, tem feito muitos encontros de cliente hoje em dia, a comunidade, para eles poderem trocar entre si. Super importante. Porque não adianta a gente não tem nenhum interesse em centralizar as melhores práticas, Claro, né? A gente quer só ser um multiplicador de tudo isso. Multiplicador, exato. E tem muitas coisas interessantes, assim, desde mensagens de acolhimento, de como lidar com elas, até achei super interessante que uma empresa trouxe esses dias, que eles têm duas instâncias de comitê de ética, né? Então você tem o comitê de ética da primeira instância, que são para casos mais cotidianos, mais simples de resolver. Tá. E aí, dependendo da complexidade do caso, ele vai para o comitê da segunda instância, que daí tem outras pessoas que podem trazer uma outra visão. E eu achei também muito legal que algumas cadeiras do comitê são rotativas. Então, por exemplo, a gente vai discutir um caso de transfobia na empresa. Talvez seja que no comitê não tenha nenhuma pessoa trans. Vamos fazer uma cadeira rotativa e trazer uma pessoa trans para a gente poder ter um lugar de fala enquanto comitê, né? Porque o comitê representa a instituição naquele momento. Que legal. Então, a instituição conseguir se posicionar de uma forma que contempla todos esses pontos de vista. E aí, se não tiver uma pessoa que represente essa categoria dentro da empresa, se busca fora? Algumas empresas, sim. Elas até têm essa cadeira rotativa e elas pegam pessoas de fora do mercado, Legal. assim, que poderiam contribuir. Mas, normalmente, eles tendem a procurar mais dentro. Que legal. Putz, adorei saber disso. Fica aí como dica de boa prática, quem estiver assistindo, melhorias que a gente pode multiplicar por aí, né? E falando de desafio ainda, você, hoje, dentro do cenário que a gente está vivendo, o que você tem visto assim como o maior desafio para se enfrentar? Eu acho que a gente está começando. As empresas entenderam que problemas de comportamento custam caro, mas elas estão começando a entender como elas conseguem lidar com eles, né? Um pouquinho do que eu falei. E a verdade é que olhar para esse tipo de problema pede coragem. Perfeito. Você sabe, você foi muito corajosa desde o começo, né, Má?
Mas demanda coragem, porque é o que ninguém quer ver na empresa. E especialmente quando a gente fala sobre, né, alta diretoria, as pessoas que são donas, são fundadoras, você não quer ver que a sua empresa tem problemas de, sei lá, de assédio ou de discriminação, porque é doloroso olhar para isso, né? E às vezes Dói, é reflexo nosso também, que a gente não percebe, né? com certeza. Então, É, com certeza, 100%. Então, te obriga a olhar para um problema que te faz olhar para você também. sem dúvida. Então, isso dói em mais de um lugar, assim. Mas eu acho que isso é um desafio, assim. E mesmo empresas que já olham para questões de conduta, mas fazem de um jeito muito antiquado, às vezes, muito arcaico, quase, que não tem o resultado, né? Não tem o impacto que é esperado. Tem uma parte do desafio que é um pouco, né, ter a coragem de inovar. Perfeito. Tem uma coragem de fazer diferente. A gente. Bom, você sabe, você era cliente nossa, mas você não precisa puxar nossa sardinha. Mas assim, eu posso garantir, assim, eu sou responsável pelos clientes da Safe Space, sabe? Os clientes hoje estão muito satisfeitos com a solução, eles gostam muito, sabe? Eles indicam, eles recomendam, eles querem mais, eles Não é à querem. toa que eu levei para várias empresas que eu atuei, né? Eu fui carregando junto. Isso é verdade. Eles querem mais, eles querem conhecer melhor. Então, a gente está começando a usar a nossa base de clientes, que são profissionais extremamente inovadores e competentes e qualificados, para serem um pouco também os líderes dessa mudança, sabe? Embaixadores do movimento. Exatamente. Legal, perfeito. E aí vocês estão criando essa comunidade e essa troca também através desses encontros, enfim. Exato, a gente teve um faz acho que um mês e meio, vai ter um daqui a um mês, eu Que já legal. tô perdendo a conta, assim, a equipe de marketing vai me falando, ó, vai ter mais um, eu falo, vambora. Que legal. E dentro do perfil das empresas e pessoas que vêm se interessando pelo projeto, pela iniciativa, pela intervenção, você diria que são empresas mais jovens, mais perfil de startup, que estão crescendo nesse ritmo acelerado, entendendo mais até o perfil dos jovens que entram, né, com toda essa provocação de mudança, de segurança, de ambiente de confiança? Ou vocês percebem que é mais um perfil de multinacional, mais estruturado, que também vem com uma coisa mais multinacional por trás? No começo da Safe Space, como você sabe, a gente tinha muitas empresas de tecnologia que eram clientes, porque é normal, né? Empresas de tecnologia são mais propensas a risco, elas são mais propensas a inovações. Perfeito. Eles foram, né, essas empresas foram precursoras mesmo do começo da Safe Space. Faz já uns 2 ou 3 anos que a gente está vendo muitas empresas mais tradicionais, então até de indústrias, né, indústria de laticínios, indústrias farmacêuticas, que são por si só indústrias mais tradicionais, Perfeito. começando a seguir esse movimento, porque é o que eu falei, né? Tá doendo no bolso, tá ficando muito claro para as empresas quanto que elas precisam ter isso. Tem até um caso super interessante de enfim, grupo de restaurantes, produtoras. Hoje em dia a gente tá com bastante cliente que tem um perfil mais tradicional, mas tem um caso que eu acho super legal, que é uma empresa cliente nossa, que é uma fazenda de laticínio. A gente foi fazer um onboarding na fazenda. Então a gente foi pra fazenda, a gente fez onboarding Que com legal. os peões, literalmente tem vídeo nosso com as vacas, com os porcos da fazenda. Foi super diferente, foi super interessante, mas me enche de orgulho de ver que realmente, assim, a gente fala, todos os lugares precisam de um ambiente de trabalho seguro, sabe? Todas as pessoas precisam. Às vezes tem um pouco essa visão de que é muito uma coisa restrita ao mundo corporativo, sabe? Ah, o escritório. Só que não é. É para todos os lugares. Sim, a gente está falando no final de relações humanas, em busca de algum resultado em comum, né? Então, seja qual for o resultado que essa empresa busca, como que dentro da sociedade, do contexto cultural, a gente consegue as melhores práticas, seja num ambiente de fazenda, seja dentro de um escritório engravatado, né? Sim. E dentro desse contexto, né, de cenário de confiança, né, porque a gente precisa construir relações a partir de algo que a gente acredite mutuamente. Você vê melhores práticas, empresas referências que vocês tenham, ou alguma coisa que você possa compartilhar de melhores resultados que vocês já tenham alcançados, assim, nesse sentido de ambiente seguro? Né? Seguro 100% nunca vai ser, mas Sim. mais propício para se ter esse conforto, essa confiança e um espaço seguro de construção para inovar, assim. O que eu vejo que, assim, diferencia muitas empresas, e aí, né, muitas pessoas imaginam que seja, ter uma super estrutura, tipo um baita investimento, não é. O que eu vejo que diferencia muitas empresas são empresas que são sinceras e transparentes sobre o fato que elas estão aprendendo a fazer isso também, né? Perfeito. Então, Não fingem que tá tudo certo, né? exato, não fingem que tá tudo certo, não fingem que elas, sabe, vão fazer o melhor processo de acolhimento e de apuração, porque
elas vão fazer o melhor que elas podem. E Que não se significa que é melhor para a pessoa que está recebendo aquele acolhimento, né? mas que elas vão ficar abertas para feedback de como poderia ter sido melhor. E no fim do dia é sobre isso, sabe? Ninguém aprende sabendo. Se você toma essa coragem e se dá esse passo e esse compromisso mesmo em relação a fazer um ambiente de trabalho mais seguro, mais ético, mais inclusivo, você vai errar. É inevitável. E aí, se você ser, sabe, humilde sobre a possibilidade de você errar, você ser transparente, você ser sincero, você ser honesto, é isso que gera confiança no fim, né? A pessoa entender que vocês estão juntos tentando chegar no mesmo lugar, só que aí a pessoa tem um papel e você tem outro papel. E aí vocês vão caminhar, às vezes um caminho que é um pouquinho torto no começo, mas ele vai ficando mais reto depois. Perfeito. E falando da Safe Space, vamos botar ela na roda, então. Falando de aprendizados, falando de processos, de desafios, superações e essa transparência. Como que vocês, hoje, com o tamanho de empresa que vocês já têm e as pessoas que eu vejo que entraram lá desde o comecinho e continuam, como que vocês acham que vocês traduzem tudo isso pro dia a dia de vocês como companhia? Perfeito. Eu acho que a primeira coisa muito legal de trazer é que a Safe Space é que nem todas as organizações. A gente também tem problemas de comportamento, né? Não é porque é a Safe Space, entendam, é comportamento, é o ser humano, é o vívido, né? Exatamente, a Safe Space também tem, e a gente também teve que aprender a fazer. E é muito essa oportunidade, assim, de poder fazer dentro de casa, o que você precisa aprender para fazer, para falar fora de casa, eu acho muito rico, assim, é um jeito muito completo de aprender, sabe? Você poder aprender. Eu não conseguiria imaginar ter um produto que eu não uso. Então, eu tenho um produto que eu uso hoje. E eu melhoro o meu produto a partir do meu uso também. Né? Então é um crescimento mútuo nesse sentido. A Safe Space hoje está com mais de 30 pessoas colaboradoras. A gente está crescendo, a gente está indo bem, a gente está passando, né, também por mudanças. Imagina pra gente essa diferença entre antes ter empresas de tecnologia, principalmente, e, né, clientes que eram pessoas mais jovens e descoladas, e agora a gente tá com clientes super tradicionais, fazer um onboarding numa fazenda, por exemplo. Muito legal. Sim, então a gente tá lidando com os desafios. A gente tem a Safe Space, na Safe Space vai fazer 2 anos, eu acho. Acho que a gente implementou quando tinha umas 17 pessoas, que menos que isso não fazia sentido. E aprendizados mensais, assim, com certeza. Estar disponível para ter coragem, né? Sim. Para botar em prática tudo isso enfim, é walk the talk, né? Ser também um pouco do exemplo do que vocês pregam a nível da corporação que vocês se tornam a cada dia. Muito legal! E dentro da Safe Space, vocês fazem essa parte de capacitação, essa parte de conscientização, para até ter essa aproximação com o cliente com uma certa frequência? Como funciona tudo isso? Eu diria que hoje em dia, grande parte da equipe de receita, que é a equipe que lida tanto, tem o comercial, né, que conversa com o mercado, e tem a equipe de sucesso de clientes, que lida com nossos clientes dentro de casa. Eu diria que estão todos virando experts em gestão de conduta, porque é inevitável, né, a gente tem que, nossos clientes que estão com a gente, eles não procuram a gente só pela tecnologia. É que nem eu falei, existe uma carência muito grande em relação à capacitação, em relação ao entendimento sobre isso. Então a gente também tem que dar esse apoio, sabe? Acontece, às vezes, o cliente me liga assim, 8 da noite no sábado, tipo, olha, entrou um relato aqui, você pode me ajudar, por favor? E a gente tá lá, a gente dá esse apoio, a gente presta essa ajuda, porque a gente tá lá pra isso. A gente nunca consegue acessar os dados de nenhum relato, tá? Isso é super importante. Confidencial, enfim. Confidencial, fica tudo criptografado, ninguém tem acesso ao banco de dados, a chave de criptografia só uma pessoa que é a CTO, que é a Cláudia, tem acesso. Então, né, o que eles escolhem trazer, as dores que eles escolhem compartilhar, a gente sempre está disposto a ajudar. Por isso que a equipe tem que ser praticamente especialista no assunto já. Que legal, não, e super ideia, né? Gestão de conduta, quer dizer, existe um MBA, alguma formação acadêmica para isso, né? A gente está falando do comportamento na prática. E aí, até uma pergunta que eu fiquei curiosa: vocês têm alguma coisa voltada de capacitação de neurociência para ajudar o pessoal a falar sobre vieses inconscientes, a entender um pouco desse mental na prática? Curiosidade mesmo. Eu achei uma ideia boa já, mas... Ó lá, ó lá, gente, tá gerando um negócio essa aqui. parceria. Não era a intenção, mas assim, porque é isso, né? Tá tudo dentro. E no final a gente costuma olhar para fora, mas essa conscientização parte do eu. Para daí o impacto com o líder do lado, para daí com a organização, para daí a gente conseguir envolver a inovação dos negócios. Então, Sim. Tem mais alguma coisa dentro da trajetória que você não tenha falado que é importante aqui a gente trazer para a pauta?
Olha, eu acho que eu tô falando bastante. Eu acho que eu trouxe tudo por enquanto. Legal. Eu queria trazer mais um ponto, que é a questão de senso de pertencimento, né? Quando a gente fala de um ambiente de confiança sendo construído, quando a gente fala de um propósito atrelado para aquilo com o qual a gente trabalha. Se a gente não tem conexão e a gente não consegue ter esse apoio, essa sinergia, essa reciprocidade dentro do contexto a nível de pessoas, a gente não consegue performar. Eu queria lembrar uma frase que a Ana falou, que isso gera produtividade, né? Esse senso de você se sentir seguro e representado gera mais coragem, porque o ser humano, ele é feito de medo. A nossa cabeça, ela tá o tempo inteiro tentando nos proteger para quê? Para fazer a gente sobreviver. Então, é natural que ela busque o conhecido, que ela queira fazer rotas que já são conhecidas, convenientes, confortáveis, o que não significa que é o melhor para o meu time, para a organização. Isso exige esse esforço consciente de não só a identificação, mas o que eu faço com toda essa informação que eu encontro para impulsionar o senso de pertencimento dessas pessoas a favor do meu negócio. Isso não é, assim, não tem uma receita de bolo. A gente está lidando com seres humanos aqui. Isso é químico, é na cabeça, é neurotransmissor sendo liberado. Então, tudo isso voltado para um ambiente que a gente propicie um clima que tenha saúde e bem-estar, saúde emocional, uma representatividade em torno das pessoas, isso tudo impulsiona a favor do negócio, a gente falando de quantitativo, de resultado por si só. Né? Então, acho que é um ponto legal para a gente falar. E, por fim, eu queria falar sobre empoderamento e minorias. Vocês acham que dentro do trabalho que vocês vêm executando, tem tido um reflexo direto ou indireto que vocês têm absorvido dos clientes, dos projetos que vocês participam em termos de aumentar essa representatividade, impulsionar, empoderar? Sim, inclusive a Safe Space, assim, normalmente ela é contratada pela área de compliance ou pelo RH, mas existe um apoio, assim, uma participação de pessoas que são da área de diversidade e inclusão, ou às vezes de grupos de afinidade que também, né, estão participando. E a gente vê que você implementar a Safe Space dá a oportunidade dessas pessoas trazerem casos, às vezes, de vieses inconscientes, né? Perfeito. Que nem eu falei, a gente não consegue acessar os casos literalmente, mas a gente escuta os clientes trazendo pra gente muito, né? E a repercussão é sempre positiva. Tem, inclusive, muitos clientes nossos que colocam a Safe Space no rodapé dos e-mails de processo seletivo. Então, vamos supor, né, você é uma pessoa candidata no processo seletivo de uma empresa e você sente que você passou por algum caso, né, de discriminação, mesmo que seja uma discriminação velada, você poder se manifestar sobre isso é uma oportunidade para a empresa corrigir esse processo dela, né? Perfeito, sem E isso é dúvida. assim, eu estou dando exemplo de um processo seletivo, mas reuniões, né, processos de promoção, até processos de demissão. Isso ajuda que as pessoas tenham é como se fosse uma linha direta para o compliance, para o RH, que é uma linha de ética, no fim. Sim, sim. Não só ficar preso ali naquele relação chefe, pessoa subordinada, porque aquilo, né, não sai daquele miolo. Sim. E aí você consegue ter um pós, né? Sim, Isso é muito legal, que é um ciclo completo, meio que 360 antes, durante e um depois. sim. E aí isso se torna um processo sustentável. Pra gente fechar, Ana, então assim, a gente sempre pede para os nossos participantes uma dica de ouro. Se você pudesse dar com tudo que você aprendeu, desenvolveu, teve de desafio dentro da Safe Space, na tua carreira, como pessoa, como profissional, como mulher. O que você diria, assim, que é uma dica que traria mais eficiência para as pessoas na prática, falando sobre esse tema de diversidade, inclusão, de confiança? O que você diria, assim? Eu acho que a minha dica é para as pessoas que trabalham em posições do RH, se você é do jurídico, se você é do compliance, sabe, tenha coragem. Olha para isso. As pessoas da sua empresa precisam que você, né, coloque as ferramentas, os processos, você tenha essa iniciativa de olhar para problemas de conduta. E você vai colher os benefícios disso muito em breve. Você vai errar, você vai acertar, você vai aprender muito no processo. Mas você vai, né, primeiro criar um ambiente mais seguro para as pessoas trabalharem, mas você também vai trazer mais eficiência, principalmente, trazer mais produtividade. Então, a minha dica fica a coragem. Tenha a coragem de inovar. Adorei. A verdade é que, de novo, somos seres que temos medo. A gente é movido por isso. Isso não significa que a gente não tenha coragem, mas a gente tem que promover a coragem acima do medo que a gente tem. E para a gente construir organizações mais saudáveis, que tenham ambientes e climas melhores, que a gente produza mais e que no final o resultado monetário se multiplica através disso, a gente precisa ter coragem de enfrentar as vulnerabilidades. E somos seres humanos. A gente tem mil e uma fragilidades.
né? Então, não é colocar nem debaixo do tapete e nem dar um foco como se fosse a organização traduzida nisso, né? É saber identificar, criar coragem para trazer ferramentas que te apoiem nessa construção e aí impulsionem os resultados no final do dia, fazendo as pessoas se sentirem parte dessa construção e dessa solução, respeitando as pessoas, trazendo diversidade, inclusão e multiplicando talentos por aí. Ná, muito obrigada pela sua participação. Muito especial te ter aqui. Eu sei que eu fui uma das suas primeiras clientes, como a gente falou. Eu fico super orgulhosa de ver o trajeto que vocês vêm percorrendo e ansiosa para ver o que vem pela frente também, porque eu tenho certeza que não para aqui e que vocês vão continuar surpreendendo o mercado com os marcos, com o impacto e com tudo isso que vocês estão gerando de valor. Eu, como ex-RH, me senti super apoiada nessa jornada. Então, pessoal, eu super recomendo tudo que a Ana falou aqui hoje da proximidade com o cliente, né? De estar cedendo ferramentas, treinamentos. Me senti neste lugar, não uma vez, né? Por vezes. Então, se não conhecem a solução, eu sugiro que entrem lá no sitezinho deles, conheçam, chamem um consultor para conversar e pensem em implementar na empresa, porque isso faz a diferença no dia a dia. Mas, super agradecer também o convite, parabenizar você pela empresa. Muito feliz de estar aqui e tô animada para os próximos episódios. Perfeito. Para você que tá aí em casa, não deixe de seguir o nosso canal no YouTube, Spotify, porque o sistema de recompensa funciona assim, com o seu like, com o seu incentivo positivo, senão a gente acha que a gente é uma fraude, que nada vale. Inclusive, temos o QR Code aqui em cima para conhecer os nossos serviços de palestra, treinamento, desenvolvimento, qualquer solução para desenvolvimento humano organizacional embasado em neurociência. Além disso, para pessoas físicas também coaching, outras coisas. Então, é isso, deixa seu like, compartilhe e nos siga. Se tiver interesse em também ser um nosso apoiador, tiver sinergia com a nossa marca, preocupado com saúde mental, desenvolvimento de pessoas, estamos em busca de 5 parceiros. São só 5, então corre que a gente está aqui aberto e esperando. É isso, até mais.